Percebeu que algumas pessoas desaparecem da sua vida e você continua abrindo o perfil delas como se alguma coisa fosse mudar? Como se a próxima foto, a próxima visualização, a próxima mensagem fosse finalmente aliviar esse peso ridículo que você carrega no peito? E o pior, às vezes nem é amor mais, é hábito, é abstinência emocional, é ego ferido fantasiado de conexão. Você acorda, pega o celular antes mesmo de abrir direito os olhos. Procura alguém que já foi embora há meses, talvez anos, e mesmo sabendo disso, continua esperando um sinal, porque no fundo você não quer aceitar o que já acabou. Só que existe uma coisa cruel sobre o desapego que ninguém te conta. Você não decide a hora de desapegar, a vida decide quando você está cansado o suficiente para soltar. E quando isso finalmente acontece, não parece libertação, parece luto. Antes da gente começar, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal e deixa o like, porque é isso que faz o YouTube entender que esse vídeo merece chegar em mais pessoas. E se em algum momento esse conteúdo realmente te ajudar, te fizer refletir ou enxergar a vida de outra forma e você puder fortalecer o canal, o link do LivePix vai estar na descrição. Agora faz uma coisa, pega sua água ou seu café, coloca o celular no silencioso por alguns minutos e tenta prestar atenção de verdade no que você vai ouvir aqui. A maioria das pessoas acredita que desapegar é uma escolha racional, como se fosse só dizer, agora eu vou seguir em frente. Mentira! Se fosse tão simples, ninguém passaria madrugadas revivendo conversas antigas como um doente rebobinando a própria dor. O ser humano não se apega apenas às pessoas, ele se apega à identidade que construiu ao redor delas. Você não sente falta só daquela pessoa, você sente falta de quem você era quando ela existia na sua vida. E é por isso que desapegar dói tanto, porque toda despedida verdadeira exige um funeral interno, uma versão sua precisa morrer. Existe um estudo muito conhecido na Universidade de Harvard sobre perda emocional e apego humano. Os pesquisadores descobriram que rejeição amorosa ativa as mesmas áreas cerebrais associadas à dor física. Sim, seu cérebro literalmente interpreta abandono como ferimento. Agora pensa nisso. Talvez você esteja chamando de fraqueza emocional algo que seu cérebro interpreta como sobrevivência. Seu corpo entra em abstinência. Seu cérebro procura migalhas daquela pessoa como um vício procurando dopamina. E as redes sociais pioraram isso num nível grotesco. Antigamente alguém ia embora e sumia. Hoje não. Hoje a pessoa continua ali postando stories, rindo, vivendo, parecendo perfeitamente bem sem você. Você não supera ninguém. Você assiste a pessoa continuar assistindo sem a sua presença. Isso destrói a mente lentamente, porque o cérebro odeia a ausência incompleta. O algoritmo sabe disso, inclusive, ele alimenta sua obsessão porque sua dor gera engajamento. Olha que irônico, seu sofrimento virou dado estatístico, e aí começa o comportamento humilhante que quase ninguém admite. Você entra no perfil sem querer, analisa curtidas, interpreta indiretas que talvez nem existam, escuta música antiga só para sentir alguma coisa. Você não quer paz, você quer familiaridade, mesmo que a familiaridade esteja te destruindo. E sabe o mais bizarro? Tem gente que prefere continuar sofrendo porque não sabe quem seria sem aquela dor. A tristeza virou identidade, você vê isso o tempo inteiro. Pessoas que dizem que querem seguir em frente, mas alimentam diariamente tudo aquilo que mantém a ferida aberta. Guardam fotos, releem mensagens, criam cenários imaginários no banheiro, inventam reencontros impossíveis antes de dormir, como se o cérebro estivesse negociando com uma realidade que já morreu. Só que a vida não renegocia enterros emocionais. O filósofo Arthur Schopenhauer dizia que o ser humano oscila entre sofrimento e vazio. Pesado, né? Mas observa, enquanto você quer alguma coisa, você sofre pela falta. Quando finalmente consegue, o encanto desaparece e sobra vazio. Por isso, tanta gente não consegue desapegar, não porque ama profundamente, mas porque teme o vazio que vem depois.
Nietzsche falava algo parecido quando dizia que quem tem um porquê suporta quase qualquer como. O problema é quando sua única razão emocional vira alguém, porque aí você entrega sua estabilidade mental na mão de outra pessoa sem perceber. E pessoas mudam, sentimentos mudam, prioridades mudam, só que você continua parado tentando congelar algo que a vida já empurrou pra frente. É como abraçar fumaça e reclamar porque ela escapa. Talvez você não esteja sofrendo pela pessoa, talvez esteja sofrendo porque ela seguiu e você não, porque isso machuca o ego num nível brutal. A ideia de ser substituído, esquecido, superado, seu orgulho transforma abandono em obsessão. E aí você chama isso de amor porque soa mais bonito. Mas amor de verdade não transforma alguém em prisão mental. Isso é dependência emocional com filtro poético. Desculpa, mas isso precisa ser dito. E quanto mais tempo você evita desapegar, mais sua vida começa a apodrecer silenciosamente. Você perde presença, perde foco, perde oportunidade, conhece pessoas novas sem realmente conhecê-las, escuta sem ouvir, sorri sem sentir, porque parte de sua mente continua presa num passado que não existe mais. É assustador como seres humanos conseguem transformar memória em moradia. Você começa a viver pela metade, o corpo continua aqui, mas emocionalmente você virou um fantasma habitando lembranças. E ninguém percebe direito, porque hoje sofrimento funcional virou normal. As pessoas trabalham cansadas, amam cansadas, vivem cansadas. Todo mundo emocionalmente anestesiado, fingindo maturidade no Instagram, frases bonitas, selfies bem iluminadas e crises existenciais escondidas atrás de vídeos de produtividade. A verdade, tem gente que não quer ser feliz, quer apenas não sentir esse vazio por 5 minutos. E é aqui que acontece a virada que quase ninguém espera. O desapego não chega quando você entende racionalmente que precisa seguir em frente. Ele chega quando sua alma finalmente enjoa de sangrar pela mesma ferida, quando repetir a dor começa a ficar mais cansativo do que soltá-la, porque chega uma hora que até o sofrimento perde o sabor. Você simplesmente olha para aquilo que um dia destruiu você e sente silêncio, não ódio, não amor, silêncio. E esse é o momento estranho que muda tudo, porque você percebe que passou tanto tempo tentando salvar algo que esqueceu de salvar a si mesmo. Mas cuidado, muita gente romantiza essa frase como se depois do desapego viesse paz absoluta. Não vem. Às vezes vem vazio, confusão, solidão, porque agora você precisa descobrir quem é sem aquela obsessão ocupando espaço na sua mente. E isso assusta. Tem gente que volta para relações destruídas só para não encarar esse vazio. Volta para conversas mortas, para amizades rasas, para amores medíocres, não por amor, por medo do silêncio. O silêncio revela coisas demais, revela carência, insegurança, dependência, falta de identidade, e a maioria prefere ruído emocional do que autoconhecimento brutal. Só que existe uma verdade inevitável: tudo que você tenta controlar demais eventualmente controla você. Quanto mais você implora permanência, mais perde sua liberdade emocional. E talvez seja exatamente por isso que a vida arranca certas pessoas do nosso caminho, porque algumas conexões não estavam ali para durar, estavam ali para destruir versões antigas nossas. Tem gente que entra na sua vida só para mostrar o quanto você ainda é emocionalmente dependente. Dói aceitar isso, mas amadurecimento emocional não é aprender a amar, é aprender a sobreviver quando o amor vai embora. Então talvez isso que você está sentindo agora não seja o fim da sua história com alguém. Talvez seja o fim da versão sua que implora para não ser abandonada. E honestamente, essa morte precisava acontecer, porque ninguém encontra paz carregando cadáveres emocionais nas costas. A pergunta é: quando sua hora de desapegar finalmente chegar, você vai soltar? Ou vai continuar transformando saudade em corrente, só porque já se acostumou com o pesado?